Você sabe qual é o maior medo do seu cônjuge? Você sabe qual é o maior sonho? Você sabe qual é o episódio mais traumatizante? Você sabe qual é o episódio mais desejado? Você sabe qual é o melhor amigo de infância ou a melhor amiga de infância? Você sabe quais foram as histórias mais marcantes? Sabe, aspirações, sentimentos, desejos, convicções, por que não dizer? Então, é importante você ter esse mapeamento para você realmente ter certeza que você conhece a pessoa que não apenas mora no mesmo teto que você, mas que a Bíblia diz que é uma só carne. Você realmente conhece o seu cônjuge? Você realmente conhece a pessoa com que você se uniu e se tornou uma só carne? Você conhece assim profundamente? Ou você conhece apenas de forma superficial? Isso é importante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe simplesmente para abençoar sua casa, sua família, seu casamento e seus filhos. O podcast A Gente é Família! E no episódio de hoje, que é uma continuação do episódio anterior, a gente vai aprofundar aqui como fortalecer os laços emocionais, conexão emocional da sua família. Gente, a gente vai trazer muita coisa prática para você praticar, para você realmente fazer na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos. E a gente vai aprofundar aqui também uma das teorias que o John Gottman ele traz para ajudar os casamentos, para ajudar os casais. Porque no episódio anterior, se você não assistiu, eu te aconselho a assistir, a gente falou dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Uau! Que é isso, né? Foi escatologia. O episódio anterior foi escatologia. Você perdeu. E a gente não estava nem falando de Bíblia, né? Nesse sentido, foi muito interessante. A gente falou sobre 4 comportamentos destrutivos que muitas vezes a gente pratica e nem percebe. E aí, nesse episódio, a gente prometeu... Que ficou maravilhoso, né? Diga-se de passagem. Ficou incrível. Se você entrou aqui direto agora e não viu o anterior, a gente recomenda fortemente que você veja. De repente, vale até você voltar um pouquinho, porque nós vamos complementar aqui essa parte 2. Tá? E, então, o episódio de hoje vai complementar e hoje está maravilhoso, né, meu amor? Exatamente. A gente falou que queria continuar essas teorias do Gottman, mas de uma forma agora positiva. Primeiro ele trouxe ali o negativo. O problema. Ele apontou o que a gente faz de errado. E agora ele quer apontar o que fazer certo, como fazer certo, né? A solução. Então, eu quero te perguntar, você acha que realmente conhece o seu cônjuge? Porque a gente pensa que conhece, mas na correria do nosso dia a dia, tá tão difícil de ter umas conversas pausadas, umas conversas mais profundas. Vocês concordam comigo? Se você concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Já começa interagindo com a gente aqui nesse episódio, porque ele é de prática, não é só para você ouvir. Então, comece escrevendo aqui se você também já percebeu o desafio hoje em dia de parar e ouvir o seu cônjuge e de ter umas perguntas um pouco mais profundas aí. Boa. A grande solução que John Gottman propõe, ele chama de o mapa do amor. Tá? E o mapa do amor começa, como todo mapa, com a localização. Nesse sentido, trazendo para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal, ele traz algumas perguntas. Por exemplo, você sabe qual é o maior medo do seu cônjuge? Você sabe qual é o maior sonho? Você sabe qual é o episódio mais traumatizante? Você sabe qual é o episódio mais desejado? Você sabe qual é o melhor amigo de infância ou a melhor amiga de infância? Você sabe quais foram as histórias mais marcantes? Sabe, aspirações, sentimentos, desejos, convicções, por que não dizer? Então, é importante você ter esse mapeamento para você realmente ter certeza que você conhece a pessoa que não apenas mora no mesmo teto que você, mas que a Bíblia diz que é uma só carne. Você realmente conhece o seu cônjuge? Você realmente conhece a pessoa
com que você se uniu e se tornou uma só carne, você conhece assim profundamente ou você conhece apenas de forma superficial? Isso é importante. Exatamente, gente. As famílias, os casais, né, que de fato eles têm esse diálogo aberto, eu chamaria até de uma certa nudez, que não é só física, é uma nudez emocional. Eles acabam geralmente enfrentando crises, enfrentando momentos difíceis com muito mais força. Eu nem vou falar facilidade, porque momentos de crise, momentos difíceis, não é fácil para ninguém enfrentar. Mas, assim, passa por isso com força, com segurança. Porque quando você conhece o seu cônjuge de verdade, os medos, as alegrias, as ambições, conhece os traumas, quando você realmente tem convicção do coração dele, num momento de crise, num momento de problema, você consegue ter muito mais empatia. Você consegue diminuir o julgamento, você consegue se colocar no lugar do outro, porque você conhece o outro. Como se colocar no lugar de alguém que você não conhece? Dentro de um casamento é fundamental essa troca de alma. Não é uma troca só de informação, que nem você conhece alguém na rua. Onde você que trabalha? O que você faz da vida? Não, é uma troca de alma, algo mais profundo, sabe? O que, de fato, mexe com a pessoa com quem você escolheu viver para o resto da sua vida. É interessante que John Gottman ele diz uma frase assim: é impossível amar de verdade sem conhecer a pessoa de verdade. Então, o que nós estamos tratando aqui, é legal o termo que você usou, dessa nudez emocional, é você conhecer cada parte do coração do seu cônjuge. É tudo estar despido diante dos seus olhos. E é interessante porque ele traz uma teoria até com relação à neurociência. Ele fala aqui dos neurotransmissores e tudo isso baseado em pesquisa e em estudos. Olha só que interessante que ele coloca aqui, olha. Quando nos sentimos vistos e conhecidos, o nosso sistema nervoso entra em estado de calma. E isso afeta, preste atenção, que interessante, isso afeta, inclusive, a imunidade, o sono e a criatividade. Meu Deus, é como se a pessoa estivesse num local seguro e quando ela realmente sabe que o seu cônjuge se importa e a conhece muito bem, os seus neurotransmissores, nós estamos falando isso aqui agora, biologia, gente. É biologia. Os seus neurotransmissores vão provocar no seu corpo um estado de calmaria. Vai aumentar a sua imunidade, vai aumentar a sua criatividade, vai melhorar o seu sono. E é claro que o ambiente em casa, como um todo, vai ficar muito melhor. Na verdade, você ajuda o outro até a trabalhar melhor. Ele sai de casa inspirado, criativo, porque ele tem essa conexão com alguém. Nós fomos criados para ter conexão com alguém, né? O ser humano ele é, de fato, um ser relacional, um ser social. E quando você gera isso no seu casamento, e diga-se de passagem, às vezes leva tempo. Então, você que é recém-casado, não se cobre, que você talvez não sinta essa conexão. Tem muitos casados que estão 50 anos casados e não têm essa conexão. Porque isso precisa ser construído. Isso não é o tempo apenas que vai entregar. É uma intencionalidade do casal. Inclusive, você que está aqui nos ouvindo, segura mais 2 minutinhos que eu já vou chegar em perguntas que você vai fazer para o seu cônjuge. Porque você está falando, mas como é que eu conheço? O que é esse conhecimento? Perguntando. Mas que pergunta? Às vezes a pessoa fica na dúvida. Que pergunta? O que eu faço para ele? O que eu falo? Ela não sabe puxar pergunta. Exato. E aí, como é que foi seu dia? Isso, é muito vago. E você está bem? Fica muito vago, é muito abrangente. E é interessante que ele fala um negócio aqui também, que eu gostei. Ele diz assim, a conexão emocional é um antídoto natural contra a ansiedade, a solidão, e a solidão aqui é a depressão, né? Então, contra a ansiedade, a depressão, e começa com o simples ato de perguntar. Exatamente. Essas perguntas vão ser poderosas, hein? Já vai puxando papel e caneta aí, já abre um bloquinho de notas no seu celular, que a gente vai te dar umas fórmulas aqui muito boas. Esse é o mapa do amor, né? Exatamente, esse é o mapa do amor. É uma das teorias do John Gottman,
para ajudar os casais a fortalecer o seu vínculo emocional, que gera todos esses benefícios que a gente está citando aqui para vocês, né? Vamos entregar as perguntas, então? Bora. Vamos Pergunta lá. número 1. Aí você chega pro seu cônjuge e diz, peraí, deixa eu só olhar Deixa minha eu pegar cola. o bloco. Exatamente, mas olha, são perguntas simples, nada assim complexo, mas elas são mais direcionadas, né? Que nem disse o Thiago, não adianta chegar, como é que vai ser o dia? Vai ser superficial, e a gente está falando aqui de algo mais profundo. Então, por exemplo, o que você pode perguntar para o seu cônjuge? O que tem sido mais difícil para você ultimamente? Já é um pouquinho mais direcionada, né? Não é assim, o que você está enfrentando no trabalho? Pode ser também, mas o que tem sido mais difícil para você ultimamente? Outra pergunta. É que, às vezes, não é só relacionado ao trabalho. Às vezes, o grande problema da pessoa está em casa. É verdade. Às vezes, está no relacionamento com Deus. Às vezes, está nas crianças. Com ela mesmo. Com ela mesma. Uma crise existencial, uma crise de identidade, autoconfiança. Seria até interessante você dar essas opções. Que talvez você tenha visto alguma coisa aí no lar, então você fala, como é que você tem se sentido ultimamente? E com relação a isso? E com relação àquilo outro? Exatamente. Né? Talvez fechar um pouquinho mais a pergunta fica até melhor. Né? Perfeito. É sobre isso a ideia das perguntas. Ou, por exemplo, dentro do relacionamento de vocês, tem algo que você gostaria que eu entendesse melhor? É uma pergunta também um pouquinho mais direcionada. Tem algo que você gostaria, que você faz, que você fala, dentro do nosso casamento, que você gostaria que eu entendesse melhor? Cara, essa pergunta é tão boa. Não, você está fazendo aqui, eu estou Amor, imaginando assim. Tem algo que você gostaria que eu entendesse melhor? Eu queria que você entendesse melhor de futebol. Assim, o meu amor ao Mengão, assim, eu queria que você entendesse quando eu grito, quando eu vibro, entendeu? Eu estou tentando 15 anos entender isso. Você começou muito bem, você começou assistindo comigo todos os jogos. Verdade. Eu não perdi um jogo ultimamente. A gente já está lavando roupa suja aqui agora? Gente, de fato, quando a gente casou, eu assistia sempre, né, amor, com você. Eu estava ali bem parceira. Aí nasceu os filhos. Ah, gente, não dá. Diminuiu, eu precisava dormir o tempo que você estava... Mas quando você foi no Maraca, você entendeu um pouquinho também o que era. Entendi. Jogaram um monte de líquido em cima de mim. Não vou contar só o lado bom da história. Tá bom. Mas assim, ó, tá aí uma dica para você. Vou perguntar isso pro Thiago depois. Eu senti que ele queria me falar alguma coisa. Ou uma pergunta, talvez, que vai puxar memórias, né? Que eu acho maravilhoso também conhecer um pouco mais da história da pessoa. Embora que a gente conheça alguma coisa, mas olha que pergunta interessante. Qual a sua memória mais feliz da infância? Eu acho legal. Eu acho muito bom isso. Essa pergunta eu sei que a gente já fez um por outro algumas vezes. Então tá mais feliz quanto tá mais triste. Exato. De vez em quando a gente fala da nossa infância, de eventos que a gente passou, coisas que a gente vai lembrando lá de trás. E é muito legal que a gente sempre se interessou. É verdade. Mesmo sem saber, sem ler as teorias aqui ainda de John Gottman, a gente sempre se interessou pelas histórias da infância um do outro. Isso, sem dúvida, aumentou muito mais a nossa conexão. Sim, com certeza. Até porque você tem que lembrar que por trás dessa pessoa aí, que muitas vezes você está brigando, que você está questionando, que você está tendo algumas crises no casamento, por trás dela tem uma criança, tem uma história, né? Tem toda uma vivência que, se você conhecer as histórias e algumas memórias, você vai conseguir ter mais empatia com a forma como ele foi criado, com a forma como ele foi se desenvolvendo como ser humano. Você vai entendê-lo melhor, sabe? E aí você se conecta também com quem ele já foi um dia. Ele é filho da dona Mônica, no meu caso, e olha só, eu preciso cuidar dele. Ele foi cuidado, ele foi amado, ou não. Talvez você tenha um cônjuge que não. Então, agora está na sua responsabilidade continuar cuidando, amando essa pessoa, né? Interessante que, vou dar mais uma pergunta aqui boa. Sim. Porque, por exemplo, o seu cônjuge, puxe na memória aí, faz talvez umas 2, 3 semanas atrás, algum tempinho atrás, ele trouxe para você uma situação que ele passou lá no trabalho. Estou dando um exemplo aqui, tá? Que tal você retomar a memória curta, né, dessas últimas semanas, e dizer, e aí? Aquela situação que você me contou dias atrás, como é que ficou? Isso é outra pergunta que gera conexão e mostra a importância que essa pessoa tem para você e que as histórias que ela te conta são importantes, né? E, às vezes, nós estamos falando aqui de algo necessariamente tão relevante, talvez nem seja
tão relevante assim para vocês, mas a relevância do contexto está em você mostrar que se importa com a pessoa. É verdade. É que ela contou uma história para você e você lembrou, né? Você não ouviu por ouvir, não perguntou por perguntar, né? Então, outra coisa interessante, que agora não é pergunta, tá, gente? Mas é uma dica para você, dentro desse mapa do amor, né? Para você poder gerar esses momentos de conversa, crie um ritual semanal. Crie algo semanal com o seu cônjuge. Seja uma caminhada, seja assistir um filme sem o celular por perto, né? Ou, quem sabe, um café da manhã no sábado. Dá para fazer tanta coisa, né? Meu Deus. A gente tem o nosso dia, né? A gente tem o nosso dia da semana. Que aquele dia a gente já tem um ritualzinho nosso. É tão bom. A gente fica esperando chegar aquele dia ali para a gente ter esse momento. Porque a semana é toda cheia de tantos problemas, tanta pressão. Isso. E aquele tem que ser aquele lugar seguro, né? Um off total. Um off total. Nosso, que vocês têm de conexão, né? E outra coisa, tá? Importante. Neste tempo de off total é casal. Casal, tá bom? Tem o dia da família e o dia do casal. Isso aí, é isso que eu tô falando para você. Porque às vezes você se enche de filha, você fala, você nunca consegue mais ter tempo só com a sua esposa, ou você, mulher, não consegue ter mais com o seu marido um tempo de qualidade. Nós estamos falando disso. É necessário você ter um tempinho, pelo menos uma vez por semana, um tempo de qualidade com o seu cônjuge. Ah, pastora, mas eu não tenho rede de apoio. Mas uma hora a criança dorme, né, gente? Depois que a criança dorme, de preferência ela tem que ter horário para dormir, porque isso vai ajudar justamente o casal a se organizar nessa rotina, né, semanal. Depois que ela dormiu, você pode gerar aí um momento entre vocês, né? E como a gente falou, não precisa ser nada super elaborado. Outra coisa importante é a escuta ativa. A gente falou muito sobre isso nos episódios da comunicação, profundamente, né? Mas vou citar aqui, caso você não tenha assistido, vai lá, assiste tudo, mas aqui ele diz, não interrompa, não tente consertar o que a pessoa está te trazendo. Ela te traz um problema e você fica tentando consertar o problema, tentando dar conselhos. Às vezes não é o que ela precisa, ela só precisa ser ouvida. Tá? Então, a escuta ativa ela tem essas características, como validar o sentimento do outro. O que seria isso? É você, de fato, quando ouvir o que a pessoa está sentindo, e ajudar ela a identificar. Então, você está frustrada, né, amor? Ou, poxa, você está bem irritado, né, com essa situação. Validar, reafirmar o que ele está sentindo, como quem entendeu. E, no primeiro momento, é apenas ouvir. Isso é uma escuta ativa. Ouvir com atenção, sem distração de celular e tal, é você dar total atenção. Não que você não possa falar nada, né? Mas você ouviu até o final, aí depois você expressa a sua opinião, faz essa validação, o seu comentário em cima do que tem que fazer. A escuta ativa, sem dúvida, é um dos canais que criam mais vínculo emocional e conexão mais profunda entre os casais. Exatamente. Agora, uma outra atitude para fortalecer a família, tá, gente? Pratique a cultura da apreciação. É uma coisa tão simples, mas tão poderosa. E a gente vê passar assim, ó, batido no dia a dia. Porque para criticar, a gente não perde tempo. Tão fácil, né? Perceber que o outro errou, se chatear com uma situação, mas pratique a cultura da apreciação, que nada mais é do que você elogiar pequenas atitudes, pequenos comportamentos. Às vezes, elogiar simplesmente porque a pessoa está ali se esforçando todo dia para manter a sua família, para ter comunhão, para ter harmonia, para ter paz. Né? Você dá um elogio que ele está bonito, que ela está bonita, da roupa, quem sabe, apreciação. Muito bom. São coisas pequenas e coisas mais profundas. E mais um conselho legal que John Gottman dá, nessas horas também, resolutivas, tá? No Mapa do Amor, ele fala sobre o respeito aos momentos de conflito. É natural que os conflitos vão vir, mas antes que esse conflito vire uma briga, o John Gottman, ele sugere que você erga uma espécie de bandeira branca. Tipo assim, você dá um pause, você para a discussão naquele momento, você para aquele conflito no momento, até os ânimos se aquietarem, é isso aí, né? Até o sentimento baixar, até você conseguir respirar um pouco mais, raciocinar, aí depois você volta à conversa de onde parou. Antes que aquela conversa, aquele conflito, ganhe uma proporção muito grande, antes que ele escale uma proporção que daqui a pouco
pode virar uma briga aí, essa briga pode ainda virar uma crise, pode desencadear tantas coisas. Então, o que ele sugere? Ele chama isso aqui de você levantar uma bandeira branca na hora dos conflitos. Eu gostei dessa ideia, hein? É uma ideia legal, porque quando você vê que a coisa está acalorando ali a conversa, de repente alguém está alterando a voz, alguém já está começando a mexer no passado, alguém já está acusando um ao outro, já está atacando o outro. Opa, vamos levantar uma bandeira branca aqui? Mas isso tem que ser um acordo entre o casal. Tem que estar muito bem claro. Não adianta você ouvir esse podcast aqui sozinho ou sozinha e querer fazer isso sozinho, que não dá. Aliás, né? Acho que a grande parte, se não todos os nossos episódios aqui do podcast é para ser compartilhado com o seu cônjuge. Com certeza, gente. Ou assiste junto, ou pede para assistir, né? No momento que a pessoa puder, às vezes no intervalo do trabalho, mas tem que ser junto. A gente recebe relatos de pessoas que estão assistindo junto, a gente já recebeu depoimentos, testemunhos, mas eu quero saber de você que está ouvindo agora, nesse momento. Você escreve aqui para mim no comentário. Você escreve junto ou você vai escrever separado. Separado é palavra pesada, é ruim, não, né? Separado é pesado. Tá, desculpa. Sozinho? Isso, pronto, melhor. Né? Sozinho. Junto ou sozinho. Ok? Então escreve isso aqui só para a gente ter uma ideia. A gente gosta sempre de também gerar uma conexão, gerar uma conexão profunda com você que nos assiste, que nos ouve. Então escreve aqui nos comentários, até para a gente ter uma ideia assim, mais ou menos do percentual de quantos estão assistindo ou ouvindo juntos e quantos fazem isso isolado, separado. Por mais que você vá compartilhar com ele, falar, ouvi no teu horário do almoço. Isso. Assiste aí quando você terminar, tal, né? Muito bem. Inclusive, a gente ama quando vocês estão assistindo e nos marcam lá no Instagram. Viu? Pode marcar a gente. A gente não tem o Instagram do podcast, né? Mas tem aqui Thiago Bonzi, da Thalita Bonzi. Marca a gente ama acompanhar o quanto vocês têm testemunhado do que o Senhor tem feito através desses conteúdos maravilhosos. Gente, foi tão bom, hein? Tão Verdade. bom. Esse episódio aqui tá rico demais em conteúdo. Tá maravilhoso. A gente espera que tenha abençoado você, sua casa, sua família. E o mínimo que a gente pede é que você venha curtir esse conteúdo, venha se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você mais valoriza, que você mais ama. Não é isso, meu amor? Muito bem. Por favor, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e que esse episódio venha de verdade abençoar o seu casamento e a sua casa. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijo, gente. Até mais. Até mais.